O meu plano hoje não é falar sobre pós-modernidade, claro que um pouco a gente vai acabar falando, mas não é um tratado sobre a pós-modernidade, afinal, se a gente fosse fazer isso, a gente só faria isso, não daria tempo de entrar na parte da pregação, que é o mais importante para hoje. E também porque todos os irmãos sabem que a gente consegue facilmente bastante material acerca do assunto, você encontra fácil. Nós temos os livros do Gene Veith, por exemplo, de toda a cultura cristã, sobre pós-modernidade, as discussões do James Sire no Universo ao Lado, o material do Francis Schaeffer, já entrando nisso um pouco também, Don Carson, e tem muitos livros que vão poder te ajudar no como chegamos até aqui, por que a gente vive nessa tal de pós-modernidade. Em particular, quero recomendar aos irmãos um livro muito interessante que se chama Como Não Ser Secular, do James K. Smith, que tem uma bela exploração acerca de o que é essa era secular que a gente vive. Tem um vídeo dele que você encontra com facilidade na internet, com esse título, Como Não Ser Secular, legendado em português, e que se te interessar, você vai poder saber mais. Então, o meu plano é o seguinte: primeiro eu vou dar para vocês um breve período de calma lá, gente, a coisa não é tão ruim assim. Não precisamos fugir para as montanhas e abandonar a pregação. Então, esse primeiro período da nossa fala vai ser mostrando para vocês algumas características da pós-modernidade, mas como as pessoas, sendo imagem de Deus, continuam sujeitas a receberem a comunicação da palavra de Deus do mesmo jeito que pessoas ao longo da história. Então, eu vou trazer 3 breves sugestões de como você deve e pode estar melhor equipado para comunicar o evangelho nessa era pós-moderna ou era secular, seja como for que a gente chame, tá bem? Então, primeiro, um período de calma lá, turma. Pós-modernidade não é o fim do mundo, é só mais uma forma de rebelião contra Deus. E depois eu vou trazer 3 sugestões de como você pode pregar melhor, tendo em vista a era em que a gente vive. Então, primeira coisa, vamos entender um pouquinho melhor essa era que a gente vive, embora, como eu disse, não seja um tratado completo. A tal da pós-modernidade, ela é, ao mesmo tempo, uma rejeição da modernidade, por isso o termo pós, mas ela também é a modernidade levada às suas últimas consequências. Por isso que alguns até preferem se referir a essa fase como uma ultramodernidade. A verdade é, a humanidade vem desde aí do iluminismo, desde a revolução científica, numa certa trajetória que chegou aonde estamos. Essa trajetória, ela envolve uma busca pela verdade no começo, mas uma busca pela verdade separada da revelação. Uma busca baseada apenas na razão pura, na razão sem o apoio ou sem a iluminação da revelação. A fé da humanidade colocada na razão humana. E a fé da humanidade foi colocada na capacidade humana de entender o mundo, de entender o funcionamento das coisas e de resolver todos os nossos problemas por meio disso. Essa foi uma guinada muito importante na história do pensamento. Certamente os irmãos já estudaram sobre isso em diversas disciplinas no seminário, então também não vou me deter muito nisso, não. Mas eu quero apenas lembrá-los de que uma modernidade vem com um materialismo naturalista. E o que significa isso mesmo? É muito simples. A tentativa de explicar o mundo usando apenas o natural, sem recorrer a qualquer coisa que seja sobrenatural. Apenas a matéria, apenas o físico, apenas o que a ciência consegue estudar, medir, testar e reproduzir, sem qualquer referência a Deus e ao sobrenatural. Daí a gente tem diversos filhotes, a teologia liberal, no campo da teologia, o cientificismo, que é a busca de dizer que apenas aquilo que a ciência conseguir provar, você consegue tomar como verdade. E a modernidade fez muitas e muitas promessas, você sabe disso. As ciências exatas, por exemplo, prometeram a física, a matemática, a química, prometeram entender todos os mistérios do mundo. A engenharia, que é construída, as engenharias que são construídas sobre essas ciências exatas, prometem para a gente que serão capazes de achar soluções tecnológicas
para resolver todas as coisas que precisamos e melhorar as nossas vidas. As ciências biológicas, por sua vez, vêm prometendo que, por meio de entenderem melhor o funcionamento do ser humano no seu aspecto biológico, irão melhorar a nossa vida, prolongar a nossa vida e, quem sabe, dizem os mais otimistas, encontrar formas de a gente até mesmo viver para sempre. Medicina, odontologia, farmácia, genética, técnicas cirúrgicas, tudo isso vai melhorando a vida humana, e isso é inegável, tá? Lembra, a modernidade só foi plausível porque ela consegue entregar algum resultado. Ela consegue fazer alguma diferença. Hoje em dia, no nosso país, ninguém mais morre de varíola, por exemplo, porque o desenvolvimento científico acabou com esse problema. Eu creio que vários de vocês têm melhorias tecnológicas no corpo de vocês que não eram possíveis alguns séculos atrás. Talvez vários de vocês tenham aí reparos feitos nos seus dentes, com técnicas desenvolvidas ao longo do tempo. Vários de vocês estão usando óculos, que são aparatos artificiais para corrigir um problema natural ocular. Talvez alguns dos irmãos tenham um implante coclear, dois dos meus sobrinhos têm, e é uma coisa maravilhosa. É um mecanismo que traduz para o cérebro deles as ondas sonoras que estão chegando no ouvido. Então, veja, a ciência veio fazendo muitas promessas acerca de melhorar o mundo, resolver os problemas da fome, das pestes, das doenças. As ciências sociais fizeram suas promessas também, não fizeram? A sociologia e a antropologia prometeram que entenderiam o ser humano nas suas diversas relações e apontariam caminhos para a convivência pacífica e para o florescimento da humanidade. A psicologia prometeu para a gente que iria entender como é o ser humano por dentro, da onde vêm nossas lutas, nossas infelicidades, nossos problemas diversos. Resolveria o quebrado aqui de dentro, do mesmo jeito que a sociologia resolveria o quebrado entre nós. E assim por diante. Essas promessas da modernidade foram levadas muito a sério pelas pessoas. As pessoas colocaram a sua fé nessa cosmovisão. As pessoas colocaram a esperança de um futuro melhor nessas coisas. E as pessoas desenvolveram esse mundo com amor nessas formas. Infelizmente, ou felizmente, isso tudo começou a ruir ali pela metade do século XX. Parte disso foi uma questão filosófica mesmo. As bases filosóficas do cientificismo, ou tal do fundacionalismo, para quem gosta de coisas como epistemologia, começaram a perceber que todo esse projeto científico, na verdade, não tinha uma base sólida. E que, na verdade, a suposta neutralidade da ciência não era neutra coisa nenhuma. E que a subjetividade do pesquisador, do estudioso, isso sempre entrava, sempre aparecia no trato dessas situações. Então vem a morte do fundacionalismo, a gente não tem tempo para entrar nisso, mas eu quero recomendar aos irmãos um artigo do Dr. Davi Gomes sobre esse assunto, que você encontra no site da Fides Reformata, chama A Suposta Morte do Fundacionalismo. Vale a pena se você quiser entender essa mudança na epistemologia que levou a gente da crença em verdades absolutas que a ciência alcançaria para uma descrença generalizada em absolutos e algo assim. Mas isso foi na academia. Em nível popular mesmo, o que fez a turma perder a esperança no modernismo foi que ficou claro que ele não funciona. O melhor que o mundo era capaz de oferecer culminou em coisas terríveis. Se o século XIX, os anos 1800, a gente vê muita coisa bonita acontecendo, a gente vê muito avanço, a gente vê várias coisas interessantes, o mundo melhora de diversas formas, melhora nas comunicações, invenções diversas como telégrafo, etc., melhora nos transportes com ferrovias e muitas outras coisas, luz elétrica e tantas outras mudanças para melhor. Só que começa o século XX, o que acontece? A Grande Guerra. Logo depois, Revolução Russa. Logo depois, outra Grande Guerra.
E o mundo, justamente a parte que teoricamente deveria ser a mais iluminada da humanidade, o berço do iluminismo, a parte que teoricamente vivia racionalmente, nos leva para coisas horrorosas demais, até para dizer em voz alta que se passam na Segunda Guerra Mundial, todo tipo de coisa. A humanidade vai avançando, mas parece que ela não melhora nunca. Nos anos 90, você vê o genocídio étnico na Guerra dos Balcãs, talvez alguns dos irmãos tenham idade para se lembrar bem disso, eu lembro de acompanhar essas notícias das coisas que se passavam na Sérvia e assim por diante. Claro, as pessoas continuam colocando sua fé na ciência, essa crise atual de pandemia mostra isso muito bem, mas ao mesmo tempo mostra que ela não consegue cumprir de fato as suas promessas. E todo o projeto modernista está ruindo. E as pessoas se deram conta disso. No final das contas, com todo o avanço científico, no final das contas, com toda a nova tecnologia, o ser humano continua morrendo de doenças inexplicadas, continua tendo seus corações partidos por amor, continua buscando soluções para aquietar o coração. Cada nova tecnologia traz consigo novas dores. A gente sofre de dores que existem por causa da revolução digital que a gente não sofreria antes dela. A revolução digital traz enormes benefícios, mas também populariza e propaga pornografia e tantas outras coisas. Cada avanço bom traz consigo novas dores e novos sofrimentos. E chega um ponto em que a humanidade meio que perde a fé nisso tudo. E aí a gente entra nessa chamada fase da pós-modernidade, que, entenda, a pós-modernidade, meus caros, é só mais uma forma de rebelião contra Deus. Lembra, Romanos 1 explica isso para a gente. Paulo nos explica em Romanos 1 que todo ser humano sabe, por meio das coisas que foram criadas, que existe um Deus criador todo-poderoso. Ao mesmo tempo, o ser humano detém a verdade pela injustiça, tenta abafar esse conhecimento e tenta produzir falsas explicações para o mundo. Eles adoram a criatura no lugar do Criador. O descrente continua precisando lidar com esse mundo complexo. O descrente continua precisando entender por que as coisas são como são. O descrente sente coisas e presencia coisas e experimenta realidades que o seu coração pede uma explicação para elas. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, ele quer fugir da verdadeira explicação, que é a explicação das Escrituras. O que ele faz? Ele corre de um falso evangelho para outro. Entenda, cada cosmovisão descrente é, de certa forma, um falso evangelho. É uma tentativa de explicar o que há de errado com o mundo e apontar uma solução para isso. Então, o falso evangelho da modernidade foi o seguinte: o problema do mundo é que ele é composto de forças poderosas que nos dominam. O clima, os animais ferozes, os perigos das enfermidades, isso e aquilo. Mas com o conhecimento racional, nós prometemos, e aí é a promessa das boas novas, nós prometemos que nós iremos resolver todos esses problemas e levar a humanidade a uma era melhor. É um falso evangelho, uma falsa descrição de qual o problema, uma falsa proposta de resolução com uma falsa utopia no final da história. Chega um ponto que as pessoas se convencem de que isso não vai funcionar e as pessoas começam a correr por um outro caminho, o caminho da pós-modernidade. Quando as pessoas começam a se dar conta que a ciência não vai chegar a grandes respostas universais sobre tudo, elas não voltam para o caminho velho do cristianismo. Elas vão que, no final das contas, não existe nenhuma resposta. Então, tudo isso que eu estou falando é para te dizer, meu caro, que nesse tempo pós-moderno, você não deve perder a confiança nem na utilidade da palavra de Deus e nem na pregação da palavra de Deus. Como se hoje nós vivêssemos num tempo tão estranho que os velhos métodos entregues por Deus à igreja,
que as armas que Deus entregou na mão da igreja para a propagação e para a defesa da fé, de uma vez por todas entregue aos santos. Como se isso tivesse se tornado obsoleto. Porque às vezes essa é a postura que eu vejo por aí. Alguns falam assim, não, hoje em dia a gente vive num mundo pós-moderno. Pregação é algo que perdeu lugar. E eu vou tratar dessas objeções com mais cuidado daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda, meus caros, que o que nós precisamos não é abandonar a pregação ou abandonar as verdades das Escrituras, porque nós vivemos numa era nova. O que nós precisamos é entender como que nós temos as ferramentas que o próprio Deus nos deu para lidar com as pessoas hoje. Lembrando que as pessoas hoje continuam sendo a imagem de Deus, funcionando em rebelião, como gente que é a imagem de Deus. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês de como as coisas mudaram, mas nem tanto assim. O primeiro exemplo é algo muito forte na pós-modernidade, e elas são coisas que andam conectadas. Eu vou juntar aqui para vocês. Uma delas é a questão da falta de verdade. Todos vocês já ouviram isso. Na pós-modernidade o pessoal insiste que não existe uma verdade. E vale que você entenda que quando as pessoas falam isso, elas não estão dizendo que a gente não pode saber nenhum tipo de verdade. Não cometa esse espantalho. As pessoas não estão dizendo que você não pode saber se está de noite ou está de dia. As pessoas estão dizendo que não tem como nós chegarmos em uma grande verdade unificadora de tudo. As nossas histórias individuais, as nossas subjetividades, as nossas histórias individuais não têm como ser conectadas em uma meta-história. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? A ideia da meta-narrativa, uma história por detrás de todas as histórias. As Escrituras nos oferecem uma meta-narrativa robusta. A meta-narrativa de criação, queda, redenção, consumação. Sei que o Dario falou um pouco disso para vocês. A ciência ofereceu uma metanarrativa também. A metanarrativa era um universo que vem do caos, do nada, seres que por meio da evolução vêm a existir, seres que se tornam racionais e capazes de entender o mundo, e com sua racionalidade são capazes de explicar todas as coisas. Essa metanarrativa caiu. As pessoas não creem mais que isso seja possível, mas elas creem que existem verdades individuais. Junto com isso, está muito forte, você já deve ter visto isso, isso aparece demais hoje em dia, a ideia de que todo discurso é discurso de poder. Já viu esse tipo de coisa? A ideia de que todo discurso é, no final das contas, uma tentativa de dominação ou opressão. Eu, por exemplo, estou aqui dominando vocês. Só eu estou com o microfone aberto, né? Vocês estão aí tendo que ouvir calado, discordando de mim com raiva, até pensando em escrever alguma coisa ali no chat. Mas vocês lembram que o pastor Ageu vai ver o que vocês escreveram no chat. E ele também domina sobre vocês. Nós somos os opressores que temos a palavra e a gente está esmagando vocês com a verdade. E esse tipo de forma de pensar é muito forte nas universidades, nas redes sociais. É por isso que quando você entra em algumas discussões, rapidamente as pessoas querem suprimir a sua voz. Elas querem suprimir a sua voz dizendo que você não tem lugar de fala ou esse tipo de coisa. Conversas como, quem não tem útero não tem opinião, no que diz respeito ao aborto. Ou a ideia de que só quem já sofreu racismo pode sequer falar acerca de racismo. Porque a ideia é que você está sempre utilizando da palavra, não em busca de verdade, mas em busca de dominação, de opressão. E é isso que está por detrás, tá, gente? Talvez vocês nunca tenham pensado nesses termos, mas é isso que está por detrás de um fenômeno muito comum na igreja brasileira, que é a ideia de teologias de grupos específicos. Quando você ouve falar, por exemplo, coisas como a gente precisa de uma teologia brasileira, ao invés de uma teologia de homens brancos mortos. Né? O pessoal fala assim, por exemplo, Westminster. O que a teologia de homens brancos mortos europeus de séculos atrás tem a ver com a gente? O que está por detrás de dizer algo assim? O que está por detrás é essa ideia de que, no final das contas, não existe uma verdade absoluta a que alguém chegou. O que existe são verdades que servem para dominar e oprimir
E a gente precisa se livrar delas e produzir a nossa própria. Então a gente precisa de uma teologia latino-americana, a gente precisa de uma teologia paulistana, uma teologia corintiana, uma teologia, sei lá, o que você quiser. Porque, no final das contas, a teologia não é um esforço nessa visão pós-moderna de chegar a uma verdade que nos foi entregue e entendê-la. É a gente produzir a nossa própria forma de pensar para que a gente tenha armas nessa luta que todo mundo está travando, porque a palavra só serve para isso mesmo. Claro, junto com isso vem algo que vocês já ouviram também, que é a tal da irrelevância do autor. Vocês já devem ter ouvido falar disso, que o chamado desconstrucionismo, que diz que, no final das contas, não importa o que o autor quis dizer, e, na verdade, você nem tem como chegar lá na intenção do autor original. O que você tem é simplesmente como fazer a sua leitura do texto e fazer com aquele texto que você bem entender. É claro, a gente não nega a subjetividade do leitor, mas a gente vai muito longe com isso. E sabe, quando a gente ouve esse tipo de coisa, muitas vezes a reação de nós, pastores, nós teólogos, é ficar apavorado com isso. É falar assim, puxa vida, se as pessoas não acreditam mais em verdade, se as pessoas não acreditam mais na capacidade de você sequer interpretar um texto e chegar a conclusões verdadeiras sobre ele, se as pessoas não acreditam mais nesse tipo de coisa, acabou pra gente. Como é que eu vou chegar para alguém e falar para a pessoa, a Bíblia diz isso, ou a verdade é essa, ou você está errado por causa disso? As pessoas ficam nervosas com esse tipo de coisa. E a solução que alguns pastores têm tentado é abraçar isso da dúvida. Abraçar esse discurso, abraçar esse tipo de coisa. O movimento de igreja emergente, você já deve ter ouvido falar nisso, e ele tem variáveis, tá? Não é todo mundo igual, mas o pessoal mais extremo, eles vão nessa direção de abraçar essa incapacidade de chegar à verdade. O que importa é a jornada, o que importa é a busca, o que importa é que estamos nos movendo, mas a gente nunca vai chegar a absolutos sobre Deus, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o que são essas coisas. O que importa é só a jornada. Esse tipo de reação tem sido muito comum. Tem um artigo meu também sobre o assunto na Fides Reformata, que se chama Antes só do que mal acompanhada, o perigo da igreja se casar com o espírito do seu tempo, que eu falo sobre a igreja emergente. Se você quiser ler lá, talvez seja útil para você também. Então, é um pessoal que tem ido nessa direção, vamos negar os absolutos. Mas, veja bem, eu quero te fazer pensar comigo aqui. Se as pessoas são imagem de Deus, e mesmo a queda não anula isso, imagem quebrada, mas imagem. As pessoas foram feitas por Deus para pensar em termos de absolutos, ainda que elas neguem isso. As pessoas vão atrás de coisas como, eu preciso de uma interpretação feminista de Moby Dick, eu quero uma interpretação transexual de Dom Casmurro, eu quero esse tipo de coisa. Porque, no final das contas, Romanos 1 nos explica que elas estão tentando achar formas de deter a verdade pela injustiça. E essa é uma forma que tem sido tentada hoje, assim como a modernidade foi antes. Mas você que conhece Romanos 1 e conhece as Escrituras, você sabe que, no final das contas, embora o coração fale disso pela boca, o coração está no engano, o coração está se enganando. Essas pessoas continuam acreditando, sim, em verdades. Deixa eu explicar, deixa eu dar para você um exemplo bem prático disso. Quando um pós-moderno vai fazer uma prova para um concurso público, ele recebe um edital. Ele está louco por aquele empregão público que vai pagar uma grana. E lá no edital diz, vai cair na prova direito constitucional, direito administrativo, matemática financeira, isso e aquilo. O pós-moderno que vai estudar para passar nesse concurso, ele faz uma interpretação literal e absoluta disso? Ou ele busca fazer uma interpretação voltada para si mesmo? Aqui diz direito constitucional, mas eu acho que isso é uma imposição do patriarcado, saber Constituição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar outra coisa aqui. Eu vou estudar outra coisa, estou nem aí. Claro que não. Por que ele não faz isso? Porque ele quer passar na prova. E ele sabe que, interprete ele como quiser o edital, o que vai cair
é o que o autor do edital teve a intenção de dizer que iria cair. E se lá no negócio disser na convocação que a prova é 8 da manhã, ele não vai aparecer 10h30 falando assim, não, eu acho que esse negócio de horário é cada um de por si mesmo. Quando um pós-moderno está com seu filho doente, vai ao pronto-socorro de madrugada, febrão, garganta tapada, e o médico de plantão passa uma amoxicilina e fala tantos ml 2 vezes por dia. O pós-moderno olha e fala assim, vou fazer uma interpretação minha dessa receita. Ele faz isso? Ele segue à risca. Quando as pessoas estão presas no elevador e vem o técnico consertar, ele não fala assim, peraí, eu preciso de uma interpretação latino-americana do manual de funcionamento do elevador. Quando o bombeiro fala, não se mexa, estou indo te pegar, a casa está cedendo, as chamas estão ardendo. A mulher fala, não, não venha, porque você é um patriarca opressor. Quando vão ler sobre os decretos do governo para poder reabrir o seu bar no meio da pandemia, e lá tem as regras de abertura do estabelecimento comercial, eles seguem à risca. O que eu estou dizendo com isso? Que no final das contas, essa história toda de múltiplas interpretações, de morte do autor, de textos como ferramenta de opressão, isso no final das contas é mais uma forma que o coração pecador, rebelde contra Deus, encontrou de fugir de Deus. Mas isso não significa que as pessoas não transitem mais no final das contas em termos de verdade e absoluto. E você, pregador, não pode esquecer disso. Você não deve mudar a sua pregação e ignorar os absolutos, porque as pessoas dizem que não acreditam neles. Elas acreditam sim. Só que elas precisam dizer que não, para combinar com o resto da cosmovisão delas. E para ficar bem. No final das contas, as pessoas fazem uma utilização dessas coisas para fugir de Deus. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, o tal do relativismo ético. Né? Ele está ligado à questão da perda de referenciais. Se não existem absolutos, não existem absolutos éticos, nem morais. No final das contas, se no jogo não há juiz, não há jogada fora da lei, como dizia a música. Então, por isso que a gente vê as pessoas cada vez mais correndo para todo tipo de maluquice, de perversão, de invenção. O tempo todo as pessoas vão justificar todo tipo de coisa, seja de aborto, a questões sexuais, a uso de drogas, ao que você quiser. Você tem visto nos Estados Unidos também muitas coisas ligadas a protestos e badernas e tanta confusão, e isso está ligado ao fato de que as pessoas dizem, não tem certo, né? Cada um faz o que quer. E às vezes o crente, ou o pastor crente, ele olha isso e ele fica nervoso, e ele fala assim, como que eu vou falar em certo e errado se as pessoas não creem que tem certo e errado? Como? Deixa eu contar um segredo para vocês, tá? Guarda isso bem. As pessoas acreditam em certo e errado. As pessoas não são consistentes com suas cosmovisões rebeldes. Essa é a chave. Nenhuma cosmovisão descrente ou rebelde pode ser vivida no mundo real, porque elas são falsas interpretações acerca da vida e do universo. Em algum momento, a cosmovisão descrente vai se mostrar falsa no teste da vida real. E as pessoas que dizem que são relativistas éticas, que dizem que no final das contas a gente não pode dizer, por exemplo, para uma cultura indígena que é errado eles pegarem um dos filhos gêmeos que nasceu e matar, porque, sei lá, os deuses cometeram um erro, que a gente não pode dizer para uma cultura da Indonésia tal coisa, para outra cultura, que cada cultura é a sua. Por mais que as pessoas digam isso, no final das contas, elas são profundamente morais. As pessoas não são consistentes no seu relativismo. Veja, abra sua rede social e você vai ver um monte de gente teoricamente relativista indignado. Indignado com o quê? Indignado com o presidente, indignado com quem está sem máscara por aí, indignado com cloroquina, indignado com não sei o quê. Centenas de milhares de relativistas foram às ruas pedir
o fim do governo Dilma. Centenas de milhares de relativistas foram pedir a saída de Temer. Centenas de milhares vão a favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, e não importa. Porque essas pessoas, embora vivam na era secular e professem o relativismo, elas não são. Tem coisas que elas ficam indignadas, tem coisas que elas consideram erradas, elas estão dispostas a se filiar a ONGs e a dar o seu dinheiro para causas que elas considerem justas. Seja a erradicação da fome, seja algo contra desmatamento, seja o que for. Nós vivemos, queridos, em tempos profundamente morais. Nós nunca tivemos tantas ONGs, tantas causas, tantas vaquinhas virtuais para ajudar causas dignas ou indignas, ou seja o que for. Não caia nessa conversa de que as pessoas não transitam em termos de certo e errado. O que elas não gostam é da moral bíblica. O que elas não gostam é do que a Bíblia diz ser certo e errado. Mas elas são defensoras de certo e errado, e elas podem ser bastante radicais acerca de suas crenças nesse sentido. Inclusive intolerantes. Inclusive capazes de forçar goela abaixo de quem discorda as suas posições supostamente relativistas. Então, nós, pregadores, não podemos perder isso de vista. Nós não podemos agir e entregar isso, não é porque as pessoas estão dizendo que elas não acreditam em certo e errado, que nós, na pregação, vamos entrar, embarcar nesse caminho, de maneira nenhuma. Se você jogar fora as suas certezas, você não vai ajudar ninguém. Você vai estar simplesmente validando a rebeldia do descrente, ao invés de confrontá-lo na sua rebeldia. Outro aspecto importante. Às vezes as pessoas falam assim, a pregação está fadada no nosso tempo, porque nós vivemos hoje numa cultura visual, fragmentada, não linear. Hoje em dia, a ideia de um homem em pé na frente de um público, num púlpito, com uma Bíblia aberta, falando por 40, 50 minutos, um monólogo, isso é inadmissível no nosso tempo. Já ouviram esse tipo de coisa? A ideia de que não, hoje em dia as pessoas estão acostumadas à era digital. Elas estão acostumadas a estar ao mesmo tempo aqui assistindo um clipe do YouTube, conversando no WhatsApp Web, enquanto trabalha, e aí dá uma checada no Twitter, e as pessoas têm uma atenção difusa, as pessoas precisam de estímulo audiovisual. O doido do Emílio, quando vem fazer a Semana Teológica no JMC, não traz um slide, fica só ele assim falando, sem botar um slidezinho para incentivar o pessoal. O pessoal precisa, hoje em dia não dá mais não, pastor. Não dá esse tipo de coisa. E é interessante porque muitos de nós compramos essa ideia, acriticamente. Como se hoje fosse impossível você simplesmente ficar diante das pessoas com a Bíblia aberta e pregar. Vamos entender isso melhor. Primeiro de tudo, quero te lembrar que a pregação ela tem um aspecto visual no pregador. Postura, traje, gesticulação, expressões faciais, conexão do olhar, tudo isso são elementos visuais da pregação, então a gente não nega isso. Mas cuidado com levar isso a um ponto de que a gente tem que substituir a pregação por coisas como uma peça teatral ou vários videoclipes, ou que é impensável um pastor hoje simplesmente ir para frente e pregar sem usar recursos audiovisuais. E um exemplo que eu acho útil é lembrar da cultura da Idade Média. Cultura da Idade Média, extremamente visual. Lembra, o pessoal até se referia aos vitrais das igrejas como o livro dos analfabetos. Tempo de profundo analfabetismo, baixíssimo conhecimento bíblico. O que os reformadores fazem nesses tempos extremamente visuais? Zwingli monta uma trupe teatral, né? Knox monta uma fábrica de vitrais, reformado. Não. Essas seriam formas culturalmente aceitáveis. Mas o que a reforma faz é colocar a palavra falada de volta no centro. O homem de Deus falando a palavra de Deus, comissionado por Deus para o povo de Deus. É um movimento acerca da restauração da palavra. De certa forma, se os reformadores tivessem criado um monte de trupes teatrais, ou o que fosse, com a tecnologia da época, eles estariam sendo culturalmente adequados. Mas o chamado é para que eles fossem contraculturais.
Al Mohler, diretor do Seminário Batista do Sul, diz o seguinte: uma cultura visual orientada à mídia substituiu a cultura orientada à palavra, que serviu de berço para as igrejas reformadas. De certa forma, a cultura orientada às imagens do evangelicalismo moderno, atenção, é uma aceitação das mesmas práticas que foram rejeitadas pelos reformadores em sua busca por uma adoração verdadeiramente bíblica. Então veja, a escolha que nossos pais reformadores fizeram pela pregação como um método oral de comunicação da palavra, ele não é simplesmente porque era assim que todo mundo fazia. Ele tem profundas raízes teológicas. Aqui a gente não tem muito espaço, muito tempo para teologia da pregação, a gente falaria muito para isso, se pudéssemos, mas entenda, a palavra pregada continua, sim, sendo algo extremamente útil e atraente. Por quê? Porque nós fomos criados para ouvir assim. E é interessante que, do mesmo jeito que as pessoas falam que não há lugar mais para isso, para o monólogo, apenas para o diálogo e coisas assim, a gente o tempo todo vê o crescimento de coisas como as TED Talks, as palestras TED, que são simplesmente um monólogo. Alguém falando e o resto do povo ouvindo, alguém com uma mensagem autoritativa, sim, contada de uma forma interessante, mas as pessoas precisam disso. Veja, eu não estou falando contra usar, não vão dizer, por favor, que Emílio disse que não pode usar PowerPoint. Não é isso. Mas acho que você tem que saber que esses mecanismos audiovisuais, eles talvez não estejam te ajudando tanto quanto você gostaria ou pensa que está ajudando. Lembro uma ocasião, um primo meu veio a Brasília, foi ao culto, ouviu a pregação, sem PowerPoint. No final do culto, ele veio conversar comigo e falou assim: Emílio, obrigado aí pelo sermão, gostei, obrigado, fiquei feliz. Mas senti falta de um PowerPointzinho. Falei, primo, tá, mas por que você sentiu falta disso? Ele falou, não, então, primo, porque do jeito que você faz, eu tenho que prestar atenção o tempo todo. Quando tem um PowerPointzinho, eu posso parar, olhar outra coisa, ver alguma coisa, aí eu volto e tá lá. Os que precisa tá lá para eu saber e pronto. Então, veja, essa é só uma experiência, tá? Não é todo mundo assim. Mas talvez você ache aí que ter o PowerPoint está te ajudando e, na verdade, está dando para as pessoas uma escapatória de estarem agarrados a você na sua pregação. Meu ponto é, o mais pós-moderno dos homens, queridos, continua sendo a imagem de Deus. Continua vivendo no mundo de Deus. Continua transitando, sim, em termos de verdade, em termos de morais. Ele funciona como Deus o fez para funcionar. Ele ainda tem no seu coração os mesmos ganchos que a palavra de Deus pode se agarrar. Não é mais difícil ao Espírito Santo aplicar a palavra ao coração pós-moderno do que ao coração moderno. E você é chamado para confiar nisso. É muito interessante, às vezes a gente não pensa nas diferenças culturais dentro do período das Escrituras. Mas Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, 14 a 17, na verdade, ele está falando para Timóteo corrigir, instar, educar, fazer todas aquelas coisas, e ele diz toda a Escritura é inspirada e útil para isso. Mas às vezes a gente esquece do que Paulo estava falando. Paulo está dizendo para Timóteo, que é pastor em Éfeso, uma cidade grega, que o que ele precisa para corrigir, exortar, animar, equipar a turma daquela cidade é de um livro que, àquela altura, as partes mais novas tinham 400 anos. Veja, Timóteo provavelmente já tinha a carta aos Efésios, mas ele não tinha os evangelhos, ele não tinha as cartas de Pedro, ele não tinha o Apocalipse de João, ele não tinha Atos, ele não tinha nada disso. Ele tinha o Antigo Testamento, provavelmente a carta aos Efésios e a carta de Paulo ali. E Paulo está dizendo para ele isso. Use aquele texto antigo. As partes mais novas dele já tinham 400 anos. Deus projetou para a gente, queridos, um livro para que sobrevive às eras. Quando Deus planejou as Escrituras, ele nos deu um livro que seria comunicado, pregado ao longo das eras, em todas as culturas, em todos os tempos. Deus não deu para a gente um livro que só serviria para ser pregado até a Primeira Guerra Mundial, ou até a Revolução Digital, ou até a globalização.
Deus deu para a gente o equipamento necessário para que a gente utilizasse em todos os tempos até a volta de Cristo. E a gente precisa confiar nisso, no poder das Escrituras e da pregação como método que Deus escolheu para isso. Deus sabia dos desafios da pós-modernidade que eu e você enfrentaríamos. E o meu ponto é, a gente não tem muito tempo para explorar a próxima parte, mas eu vou passar rapidamente para vocês um pouquinho. Meu ponto é, o que a gente precisa aprender é a usar melhor as ferramentas da pregação que a gente tem. Nós, em particular na nossa tradição reformada, nós temos ferramentas adequadas para lidar com toda e qualquer situação de pregação debaixo do sol. A gente precisa aprender a usá-las melhor. É como se a gente tivesse, você já viu esses canivetes suíços? Canivetinho vermelhinho, né? Que ele tem uma lâmina, o que mais que ele tem? Tem um saca-rolha, tem uma serrinha, tem um monte de coisa nele. Só que talvez você, como pregador, só saiba usar uma parte disso, ao invés de usar toda a diversidade de ferramentas que nós temos na pregação reformada. Então, teria várias sugestões, eu quero brevemente mencionar 3, que creio serão úteis aos irmãos para melhor pregar. A primeira delas está ligada à mensagem que vocês já tiveram, então eu não vou repetir muito, mas é uma pregação que amarra as histórias na grande história. Uma pregação cristocêntrica. O reverendo Dario já lidou muito com essa questão da cristocentricidade, da teologia bíblica, mas lembra, trazendo aqui para o meu assunto, as pessoas vivem num mundo fragmentado, onde elas perderam a confiança de que pode haver uma história por detrás de todas as histórias. Elas acreditam apenas em histórias individuais, ou no máximo as histórias do seu pequeno grupo, sua tribo, sua galera, ou seja o que for. Nós temos, entretanto, um tipo de pregação que consegue mostrar que as histórias são amarradas. Não somente as histórias das Escrituras são amarradas entre si numa grande história, mas também as nossas histórias podem ser amarradas nelas também. E que, no final das contas, nós aqui, milhares de anos depois do tempo das Escrituras, continuamos lutando e lidando com as mesmas coisas. Você já deve ter percebido como as pessoas estão cada vez mais usando histórias para se comunicar. Veja, por exemplo, as mídias sociais mais famosas, cada uma delas desenvolveu o seu modo stories. O Instagram, o Twitter está tentando algo parecido, o Facebook copiou o Instagram e levou para lá também. A ideia é, eu vou ao longo do meu dia mostrando o meu dia, contando a minha história. Eu vou botando filtros e músicas e adesivos e isso ou aquilo para contar para vocês a minha história. Ficção, cinema, música, nós usamos esse tipo de coisa para nos descrevermos. Eu sei que quando você era criança e você assistia Guerra nas Estrelas ou O Senhor dos Anéis ou o que for que você assistia, você falava, eu sou esse. Você era ou, sei lá, o Aragorn ou o Gandalf no Senhor dos Anéis. Você podia, se você era mais almofadinha, você era o Luke. Se você era mais animado, você era o Han Solo. E assim por diante, porque você se vê nas histórias. Casais falam em temos a nossa música, porque a gente se descreve por meio dessas coisas. E nós, na nossa tradição reformada de teologia bíblica da pregação, nós temos uma resposta a isso que ecoa profundamente no coração das pessoas. Quando nós mostramos, por meio da pregação, que as milhares de histórias das Escrituras são conectadas e amarradas a uma grande história, e habilmente puxamos as histórias das pessoas que estão nos ouvindo e amarramos nisso tudo, isso é impressionante para o coração dos descrentes. Isso é impressionante para o coração dos nossos crentes também, que são muito influenciados pela pós-modernidade. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que nós temos isso. Por exemplo, quando você pensa na história de Jacó e suas mulheres, e lembra da briga que é entre elas? Que elas estão querendo ter filho, uma não pode ter, e aquela confusão toda, quem que Jacó ama mais, e você pode pregar essa história, e claro, você tem que ser cristocêntrico nela, mas a história de Jacó e suas esposas e seus filhos, apontar de alguma forma para Cristo, você pode nos enlaçar também.
Você pode mostrar para a gente que com todos os avanços tecnológicos, científicos de milhares de anos, pessoas continuam sofrendo com infertilidade, mulheres continuam colocando seu coração de uma forma idólatra no amor do seu marido, maridos continuam sendo negligentes, mulheres continuam cheias de rivalidade, brigando pelo amor de um homem. Perceba que todos os elementos daquela história são elementos humanos que continuam muito em voga hoje em dia. E talvez seja algo maravilhoso para o coração pós-moderno ver que a história que ele se percebe, que ele foi ensinado e que ele acredita que essa história está desconectada dos outros porque somos cada um sua cultura. Que as mesmas dores do coração que a gente passa hoje já estavam ligadas a dores de outros muito tempo atrás. Mas mais do que isso está de alguma forma conectado a uma grande e maior história de alguém que está resolvendo isso tudo, o nosso Senhor. Então a gente precisa fugir dos sermões exemplaristas e levar para esses sermões cristocêntricos que amarrem tudo isso. Queridos, o ser humano, ele vive imerso nessa grande história da redenção. O ser humano, ele vive nesse mundo que Deus está contando. Ele conta para si mesmo uma falsa história sobre o mundo, mas ele está no mundo de Deus, ele não tem para onde fugir. E a verdadeira história da redenção está impregnada em algum nível no coração humano, ainda que distorcido. Tem um exemplo que eu acho que ajuda, que é o exemplo da gente sempre ver quantas histórias de lendas e mitos, e quantos filmes, e quantas histórias em quadrinho, e quantos romances tem mais ou menos a seguinte estrutura: mate o dragão, resgate a moça. Essa é a história de inúmeras obras de ficção. Mate o dragão, resgate a moça, não? Seja Super Mario Bros., seja Shrek, sejam filmes mais sérios, vença o monstro do mal, resgate a moça. Você percebe que essa é a história das Escrituras? Não é? O que Cristo vem fazer? Matar o dragão, resgatar a moça. Essa é a história da humanidade. E essa história está impregnada nas histórias que as pessoas contam, e a gente pode usar isso a nosso favor. As pessoas se veem por meio de histórias, e a gente tem aqui explica todas as outras. Uma sugestão. Outra sugestão que a gente precisa é sermos protestantes no que tange a antinomia e liberdade cristã. Às vezes a gente vive, sim, as pessoas vivem de forma libertina e antinomista. E nós, pregadores, a gente, às vezes, tem tanto medo de soar antinomista que a gente acaba soando legalista. Sendo que nós precisamos ser protestantes e junto com nossos irmãos reformadores, com alegria denunciar o farisaísmo e denunciar o legalismo. E isso vai ser muito interessante aos corações pós-modernos. Sabe por quê? Pois as pessoas descrentes associam cristianismo a legalismo. Os descrentes acham que cristianismo significa as regrinhas que, se você se comportar bem, Deus vai te amar e te salvar. E, infelizmente, muitos de nós pregadores, ao pregarmos, damos a entender isso mesmo. A gente precisa combater a antinomia, mas a gente não pode ser legalista. A gente tem sempre que explicar isso muito bem. O que Cristo fez e o que Deus espera de nós como resultado do que Cristo fez andam juntos, mas não são a mesma coisa. E sempre que nós pregamos e denunciamos o legalismo, isso soa interessante para o coração pós-moderno, porque muitos dos pós-modernos de hoje são gente que cresceu em lares teoricamente cristãos, mas que na verdade não eram cristãos, eram apenas aparências. Pais que diziam seguir a Cristo, mas que se odiavam, famílias que diziam amar a Jesus, mas nunca abriram a Bíblia juntos. A pregação da cruz é mortal para o legalismo. E ela mostra a incapacidade humana
E a gente precisa lembrar disso, a gente precisa mostrar essas coisas como elas andam bem. Por exemplo, esse é o padrão das Escrituras. Lembre-se de Êxodo 20, os 10 mandamentos. Quando você, meu irmão, for na sua igreja pregar uma série nos 10 mandamentos, a minha sugestão é que você faça 11 sermões, não 10. Porque você precisa fazer um no prefácio aos 10 mandamentos. Qual o prefácio aos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele vai para não terás outros deuses diante de mim. Por que você precisa explicar isso? Porque os 10 mandamentos não são aquilo que Deus espera que o povo faça para que então ele os tire do Egito. Os 10 mandamentos são o que Deus dá para o povo viver uma vez que eles saíram do Egito. Só que muitas vezes nós ensinamos a lei como o caminho para a salvação, ao invés de apontar para o Redentor que nos libertou e agora nos dá a sua lei como caminho de vida daqueles que foram salvos. E é interessante que você vê, Paulo segue esse mesmo padrão, o indicativo seguido do imperativo. Veja, por exemplo, a carta aos Efésios, ela é bem dividida. Os 3 primeiros capítulos falam sobre o que Deus fez. Os 3 últimos capítulos falam sobre o que ele espera que nós façamos à luz do que ele fez. Então, se você for, por exemplo, ensinar sobre o casamento cristão, Efésios 5, se você não amarrar isso na obra de Cristo, os capítulos anteriores, você só vai estar trazendo pesos insuportáveis para as pessoas. Mas no momento em que você denuncia o legalismo e aponta para Cristo e para a liberdade cristã, nos termos da nossa confissão de fé e tudo mais, isso é libertador. Romanos também é dividido assim, só que o ponto de virada é ali do 11 para o 12. 11 capítulos explicando o que Deus fez, do 12 em diante ele fala como que a gente vive à luz disso. Então, essa sugestão é muito importante, queridos, porque as pessoas acham que quando você fala do evangelho, você está ensinando umas regrinhas para elas se comportarem. E eu vou te dizer, vários deles já tentaram. Vários deles já tentaram e vão te dizer, não, eu já fui crente. Eu tentei, sim, fazer isso e aquilo, mas eu não dei conta de fazer tudo que o pastor mandava, ou qualquer coisa assim. Vocês que são pastores presbiterianos ou membros de seminaristas em igrejas presbiterianas, vocês já devem ter recebido membros que vêm de igrejas que colocavam sobre eles fardos não bíblicos. E como é libertador para os nossos irmãos aprenderem sobre liberdade de consciência, conforme nossos padrões ensinam. A gente precisa ser muito sério nisso. Última sugestão de hoje, é bem rápida mesmo, porque já estamos aí com o tempo avançado e a gente precisa ter um tempinho para as perguntas, mas a gente precisa ter uma pregação que desafia a cultura. A geração atual, ela rejeita a vida fracionada que nossos pais ou avós aceitavam muito bem. As gerações calcadas no modernismo, elas viviam bem com uma separação entre vida familiar, com vida do emprego, com vida religiosa, com vida dos amigos e diversão. Eram quase que compartimentos separados da vida. Essa não é a forma correta de viver. Mas gerações viveram assim. A geração atual, ela rejeita esse fracionamento da vida. E eles querem ouvir o que essas verdades do evangelho dizem acerca de muitas coisas, não somente de o que vai acontecer quando eu morrer, se eu vou para o céu ou não. Mas muitos pregadores meio que se limitam a isso, como se a Bíblia não falasse de trabalho, como se a Bíblia não falasse de uso do dinheiro, como se a Bíblia não falasse de descanso e lazer, como se a Bíblia não falasse de artes e o cuidado com a criação, como se a Bíblia não falasse de tudo debaixo do sol. E ela fala. Então, uma pregação que existe no mundo real e que lida com as diversas situações que a vida real nos traz, isso é extremamente interessante ao coração dessa era secular. E nós temos na nossa tradição reformada algo assim. Algo na linhagem de Kuyper, de Cornelius Van Til e de tantos outros. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas podem ser desafiadas nas suas narrativas culturais de uma forma pressuposicional.
Se nos tempos da modernidade as pessoas talvez se impressionassem com provas racionais da existência de Deus, na linha da apologética clássica e coisas assim, hoje em dia isso não cola mais, porque a própria objetividade já está em descrédito. Algo mais interessante é se a gente for capaz de usar abordagens mais vantilianas, que desafiam as bases do pensamento, os pressupostos, a forma de enxergar as coisas. Paulo faz isso em Atos 17. Paulo usa a cosmovisão cristã para lidar com as dúvidas e os entendimentos errados dos atenienses. Sugiro para vocês um livro, A Batalha Pertence ao Senhor, do Scott Oliphant. Ele lida bem com essa questão de Atos 17, o capítulo sobre isso é muito bom. E no final das contas, a gente precisa desafiar a era secular. Porque a era secular, ela tenta dar uma explicação para a realidade que não funciona. E aqui eu quero recomendar para vocês de novo esse material do James K. Smith, esse Como Não Ser Secular. É um vídeo muito útil, 1 horinha, você assiste, e ele vai mostrar para vocês, baseado no filósofo Charles Taylor, que a pós-modernidade conta uma mentira para si mesma. A pós-modernidade tenta dizer que ela chegou aonde está por meio de se livrar das coisas infantis, por meio de se livrar do sobrenatural, por meio de se livrar das bobagens do cristianismo e da infância da humanidade. Essa é a mentira que eles contam para si mesmos. Mas, na verdade, o que a pós-modernidade faz é tentar substituir a forma bíblica de ver por uma outra forma, que continua calcada no sobrenatural, no transcendental, em experiências que chamam o coração humano para algo superior. Sugiro que vocês deem uma olhada nesse material e, no final das contas, o que a gente pode fazer é usar as coisas que são profundamente importantes para o descrente, apontando numa direção bíblica. Deixa eu tentar dar 2 exemplos em poucos minutos aqui para ficar mais claro para vocês. Combate à corrupção, muito forte no coração das pessoas hoje em dia, não é? Não tem uma pessoa que vai concordar com você que corrupção é certa. As pessoas podem dizer que político A, ou B ou C não é corrupto, ou seja o que for. Mas nenhum vai dizer assim, não, corrupção é tranquilo, beleza, eu acho super justo. É isso mesmo, lei do mais forte, né? Darwinismo social. E talvez você possa, justamente na sua pregação, e tem tantas passagens que lidam, sempre que você estiver pregando, uma das inúmeras passagens que lidam com certo e errado, com autoridades injustas, você não falta autoridade injusta nos livros de Reis, não falta denúncias contra isso, não falta Jesus chamando a atenção das autoridades injustas no seu tempo. Sempre que você estiver lidando com isso, você pode fazer o seguinte desafio aos seus ouvintes. Amorosamente, você pode dizer para eles, percebam, a Bíblia fala acerca das autoridades serem dadas por Deus, Romanos 13, e a Bíblia fala que justamente porque a autoridade foi dada por Deus, quando um político rouba o dinheiro das máscaras de Covid, ou dos não sei o quê, ou da merenda das crianças, ele não está simplesmente traindo seus eleitores. Ele está traindo aquele que lhe deu autoridade. Não é apenas um crime contra a humanidade, é um pecado contra o Senhor. E a Bíblia nos explica que a gente tem razão, sim, para ficar indignado contra esse tipo de coisa. Mas a Bíblia diz, entretanto, o darwinismo diria algo diferente. A mensagem de que, no final das contas, o que importa é a sobrevivência do mais forte, talvez ensinasse para a gente que, se você tiver a oportunidade de pegar um pouco de dinheiro público, fazer uma fortuna e garantir que os seus filhos e netos nunca vão passar fome, nunca precisarão trabalhar, olha, por que não fazer? O que eu estou sugerindo é que você ajude as pessoas a verem que as escrituras combinam melhor com a indignação que elas sentem acerca dos corruptos do que a própria cosmovisão que elas dizem professar. Você desafia o entendimento deles acerca de como o mundo funciona com as escrituras. E você pode fazer isso num sermão sem nenhum problema.
Mas um exemplo, cuidado com os animais, cuidado para com os animais, os pets ou o que for. É muito comum você ver crentes indignados com o suposto exagero no cuidado para com os bichinhos. E eu concordo que há exagero aqui e acolá, sim. Mas também é muita crueldade. E talvez um caminho mais sábio do que ficar reclamando assim, vocês cuidam muito do cachorro, mas não quer ter filho. Ou então dizer assim, você está se importando com os golfinhos, mas não se importa com os fetos. Talvez o que a gente possa fazer, algo mais sábio, seja o golpe de judô ou de jiu-jitsu. Você usa a força da pessoa contra ela mesma. Porque nós temos uma explicação bíblica acerca de por que as pessoas se importam com os animais. Elas se importam com os animais porque elas foram colocadas por Deus com domínio sobre a criação. Elas foram feitas por Deus e receberam essa missão de dominar sobre os seres desse mundo. Além disso, nós temos uma explicação mais profunda acerca de por que os animais sofrem. Os animais sofrem não é primariamente por causa da indústria alimentícia ou por causa das vaquejadas, ou seja, do que for, ou da pesca indiscriminada ou das queimadas. Os animais sofrem por causa da queda. Romanos 8 fala sobre isso. A gente tem uma explicação mais profunda acerca de por que nós amamos animais. Uma explicação mais profunda acerca de por que animais sofrem. E junto com isso a gente tem uma esperança real. Melhor do que qualquer sociedade protetora dos animais, melhor do que qualquer outra coisa, é a esperança de um cosmos refeito, onde uma criação restaurada desfruta de nova vida. E mais, a gente pode cobrar os crentes acerca disso. Por exemplo, eu não sei se você já ouviu alguma vez isso mencionado de púlpito, mas Provérbios 12:10 nos diz assim: o homem justo atenta para as necessidades do seu animal, mas o coração do perverso é cruel. Você já tinha ouvido esse provérbio? O homem justo cuida bem do seu bicho, e o coração do perverso é cruel. Então veja, a gente tem não só uma explicação de por que a gente gosta de bichos, por que bichos sofrem, uma esperança de que um dia os bichos vão parar de sofrer, e nós temos um mandato de que o crente deve ser alguém que mostra que ele é um justo diante de Deus, inclusive por meio de cuidar bem dos seus bichos. A gente tem várias leis no Antigo Testamento que estão envolvidas nisso também. Então veja, ao invés de simplesmente reclamar do amor do pós-moderno pelos animais, ajude o pós-moderno a ver, primeiro, que você tem uma explicação melhor para isso tudo no meio das escrituras, que você tem uma solução para o problema que ele tenta solucionar melhor do que a do ativismo dele, e que você tem uma esperança muito superior aos meros esforços humanos. E com tudo isso, você tem aí uma porta aberta para mostrar para ele algo ainda superior sobre o lugar dele diante desse plano de Deus, como parte do problema, como parte da rebeldia humana contra Deus, e uma porta aberta para falar de Cristo. Então veja, a minha sugestão é que você desafie, por meio de entender a cultura, você desafia a cultura com a própria escritura, de uma forma que você ressoa e corrige. Para isso você precisa, claro, entender a cultura, né? Tem muito nisso aí, e a gente não vai entrar muito nisso, tem muita coisa para falar, mas eu queria dar uma sugestão de como você pode entender melhor a cultura, que é por meio de conhecer a ficção do seu tempo. Eu escrevi um artigo sobre isso, e eu, humildemente, vou colocar aqui no chat para vocês o link, para quem quiser. Um artigo aí sobre ler ficção é bom para cristão, sobre como, se você estiver aberto a aprender mais sobre esse mundo por esse meio, você vai ter grandes vantagens aí para com seu entendimento cultural. Botei aí no chat para vocês, tá? Voltando aqui. No final das contas, queridos, e assim eu encerro, eu quero que você guarde o seguinte: a era secular ou pós-moderna, ou chame o que você quiser, ela é mais uma era de rebelião contra Deus e sua palavra, sim. Não há novidade nisso. Pode haver novidade na forma da rebelião, mas a solução segue a mesma e seguirá sempre até o escatom, a revelação de Deus e a pregação de Jesus Cristo e esse crucificado.
ensinando todo o conselho de Deus. Há muito mais a explorar, mas o meu ponto é muito simples. A pregação é o que nós temos. A solução para a gente pregar na pós-modernidade não é a gente abandonar aquilo que a gente tem. É a gente aprender a fazer bem, usando todas as ferramentas que nós temos na nossa história reformada da pregação, usando melhor todos os aspectos do que nós podemos fazer e confiando naquele que nos chamou para essa tarefa, usando essa espada que corta alma moderna, pós-moderna, pré-moderna, ou o que vier nos próximos 100 anos. Essa palavra é viva e eficaz para isso. Vamos orar? E eu devolvo a palavra a quem de direito. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade e agradecemos porque o Senhor nos chamou para participarmos dessa tarefa gloriosa de levar essa mensagem adiante. Pedimos que o Senhor nos dê confiança no texto e no método, e que o Senhor nos ajude a sermos melhores pregadores. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção. Obrigado, reverendo Emílio. Foi excelente. Pode responder algumas perguntas? Posso. Nós vamos intercalar perguntas do YouTube com perguntas aqui da sala. O Samuel está aí na Apostos. Nos ajude. Eu vou liberar aqui os microfones, gente, para que aqueles que queiram também fazer perguntas possam fazer. Vamos começar lá pelo YouTube? Certamente, reverendo. Nós temos uma pergunta aqui do Alberto dos Santos. Ele pergunta se hoje há uma falha na comunicação da verdade, ou mais especificamente, se nós acabamos vivendo numa bolha eclesiástica e fazemos vista grossa aos pensamentos em voga na sociedade. Veja, eu creio que não tem muito jeito. Se você vive na cidade, seja São Paulo, Brasília, o que for, você tem contato com formas de pensar pós-modernas, sim. Você tem vizinhos, você vê alguma coisa nas redes sociais, ainda que a maioria dos seus amigos sejam outros seminaristas ou o povo da igreja, algum contato você tem sim. Mas também é verdade que às vezes nós vivemos um tanto isolados. Por isso eu creio que a gente tem que intencionalmente buscar algumas formas de ver melhor o que está no ar, no pensamento do nosso tempo. Veja, Deus te chamou para ser um pregador no Brasil no século XXI. E você tem que confiar que a palavra de Deus é suficiente e útil para lidar com os desafios de ser um pregador no Brasil do século XXI. Mas você precisa entender quais são eles. E se você está vivendo como se você fosse um pregador do século XVI ou do século V, ou o que for, você não está trazendo a palavra ao seu tempo, como esses homens, os puritanos, os reformadores, os pais da igreja, ou o que for, fizeram. Por isso, penso que sim, você deve buscar algumas formas de entender melhor a cultura que você vive, o tempo que você vive, o pensamento de onde você está. Ficção é uma dessas sugestões, e esse artigo eu explico para você por que eu acho isso. Eu acho que para o pregador em particular, não somente o entendimento da cultura por meio da ficção, mas a gente vai melhorar no uso da linguagem e no uso e na técnica homilética por meio de ler ficção, mas isso eu deixo para quem quiser ver o artigo. Mas é isso aí. Ok. Alguém aqui da sala gostaria de fazer perguntas? Eu vi que alguns escreveram no chat, mas fique à vontade para fazer aqui oralmente. Reverendo, o Diego Oi. aqui. Primeiro, foi uma bênção poder participar desse momento e ser edificado. Que o Senhor continue abençoando a vida do reverendo Emílio. A pergunta que eu fiz foi a seguinte, ela foi um pouquinho antes do senhor tocar no assunto. Eu gostaria, inclusive, que o senhor pudesse, talvez, tratar um pouco mais desse tema. São duas perguntas. A primeira, qual o papel da apologética bíblica na comunicação do evangelho em nosso tempo? E a segunda, como utilizar a apologética para uma melhor comunicação a mentes que estão cheias de conceitos e preconceitos contra o evangelho? Beleza, obrigado pela sua pergunta. Eu creio que apologética e evangelismo andam juntos. Eu não
Eu não compactuo da ideia de alguns de que a apologética é algo como um pré-evangelismo, algo que acontece à parte do evangelismo. Eu penso que, biblicamente falando, são dois lados da mesma moeda. Nós defendemos a fé que apresentamos e nós apresentamos a fé que defendemos. Então, sim, eu creio que há espaço, inclusive na pregação, seja um evangelismo pessoal, seja a pregação propriamente dita, no contexto do culto público, para algum elemento de apologética. Por exemplo, da linha que eu sigo em particular, pressuposicional, você pode se valer meio de qualquer assunto como ponte de contato. E eu acho que é isso que Paulo está fazendo em Atos 17. O que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo apologética ou evangelismo ali em Atos 17, no Areópago? Ele está fazendo as duas coisas. Ele está, ao mesmo tempo, corrigindo a cosmovisão dos descrentes e apresentando as escrituras e falando do crucificado ressurreto. Então, isso anda junto. Eu creio que sim, a gente pode pregar de forma apologética. Mas, por favor, com isso não entenda ficar, sei lá, usar o sermão para longas discussões acerca de se a célula poderia ter sido formada aleatoriamente ou não. Estou falando mais dessa linhagem pressuposicional de desafiar as bases do pensamento descrente. Ok, Samuel? Breno, temos mais uma pergunta aqui. Essa aqui é de um canal chamado... Perdão, eu perdi o nome do canal aqui. Nunca Nem Vi é o nome do canal. O irmão ele perguntou o seguinte, ou ele afirma: Pastor, eu não consigo ser disciplinado no Senhor. Eu oro muito uma semana, nada na outra, leio muito a Bíblia por um mês e no outro nada, ou menos, né, eu negligencio. O que eu faço? E isso dentro dessa questão da gente ter sido criado no século XXI, ter pouca atenção, coisas assim, constância. Veja, eu acho que tem várias sugestões aí. A primeira é que você busque ajuda de quem foi colocado por Deus para zelar por sua alma. Leve essa questão a quem é o seu pastor ou quem for que está aí cuidando de você e apresente essa dificuldade. E sim, essa é uma dificuldade que todos nós enfrentamos, tá? Tem dia que eu simplesmente também não estou muito afim, não, que eu estou cansado ou qualquer outra coisa. E você precisa convencer o seu coração de que isso é tão importante para você quanto comer e achar formas de fazê-lo. Não precisa ser do jeito que todo mundo faz. Talvez, eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade com uma hora devocional ou algo assim, é porque talvez elas tenham aprendido um único modelinho que alguém falou que é assim que tem que fazer, e se não for assim, não está fazendo. E, sei lá, alguém disse, não, você tem que tirar 30 minutos para pegar o texto bíblico e ler e orar por 30 minutos, senão não é uma devocional válida. E eu não sei se é a única forma, ou se você poderia achar outros caminhos em outras situações, aproveitar outros tempos. Por exemplo, eu, no meu horário de almoço, eu gosto de parar e tirar uma hora ou para fazer uma leitura bíblica, ou para fazer alguma outra coisa assim, que seja... É um bom horário para mim. Eu tive uma manhã produtiva, tive um almoço, estou ali, vou fazer isso. Então, talvez buscar ser criativo em achar formas, mas divida esse peso com a sua liderança e talvez busque formas de prestação de contas, porque você sabe que isso é importante para te ajudar aí. Ok, aqui na sala o David Cerqueira. Reverendo, boa noite, irmãos. Reverendo, nós tivemos o privilégio no semestre passado, numa disciplina que fizemos no JMC, de assistir a palestra do James Smith. E ele fala no seu texto sobre um sentimento de algo pleno e maior que foi perdido. E esse sentimento de algo pleno e maior, a gente pode fazer, nessa discussão do secularismo, está diretamente associado àquilo que Calvino vai chamar de senso de religião. E aí, quando a gente... Porque ele apresenta lá diversos elementos que mesmo aqueles que não são cristãos, que se dizem até ateus, têm esse sentimento. Ele usa exemplo do Jobs e outros, né, para falar sobre isso. Então, eu posso fazer essa ligação direta dentro dessa discussão do secularismo com aquilo que Calvino chama de senso de religião? Eu creio que pode, sim.
o senso divinitatis, né, ele é esse senso que todo ser humano tem acerca da existência de Deus, e ele está embasado, essa ideia de Calvino está embasada ali em Romanos 1, conforme eu mencionei. O ser humano sabe que Deus existe, o ser humano sabe que há algo superior a ele mesmo, e ele não consegue viver como se isso não fosse verdade. Por mais que ele diga que não, ele aparece nos termos do Smith, como você bem lembrou, esse senso de encantamento que se perdeu, mas o ser humano segue buscando isso em alguma coisa, seja em experiências divertidas, seja em música, seja no que for. E eu creio que um outro conceito importante de conectar aí é o do desiderium eternitatis, que é o anseio pelo eterno, baseado em Eclesiastes 3:11, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, é algo no sentido de que todo ser humano sabe que a vida vai além disso aqui, que esse mundo, essa situação, que isso não é tudo, não tem como ser tudo, esse mundo quebrado. E, claro, na rebelião, as pessoas vão responder a isso de formas diversas, não se voltando para o Deus vivo, a não ser que o próprio Deus vivo abra o coração delas, mas vão tentar dar um escape para esse anseio. Ok, Samuel? Infelizmente não temos mais perguntas aqui no YouTube, temos um grande número de elogios ao reverendo, mas gostaria só de ressaltar, o pessoal que está assistindo no YouTube, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui aparecendo, a gente tendo oportunidade, leremos também. Ok, vamos aqui para a sala, o Caio Ferreira. Obrigado, reverendo Agil. Professor, muito obrigado pela palestra abençoadora para a nossa vida, reitero o agradecimento dos irmãos, muito bênção mesmo. E, professor, não queria fazer uma pergunta redundante, mas eu temo sê-la, né? O senhor já, o senhor já citou o artigo para a gente, inclusive o vídeo que eu já guardei. E eu sei também que esse tema demanda um módulo no Andrew Jumper. Mas para a gente começar, assim, o seu artigo já aborda esses pontos que foram tratados aqui na palestra, ou o senhor tem um livro, ou uma tese que o senhor fez do seu mestrado, dos seus cursos, ou um livro que o senhor indica para a gente, pelo menos, dar os pontapés iniciais, assim, né? Que foi muito legal a palestra, muito obrigado mesmo, professor, não é tietagem, viu? É uma bênção para a nossa vida mesmo, assim. Olha, eu fico alegre de servir, e sim, vai fazer o curso lá no Andrew Jumper quando for oferecido de novo. A gente passa uma semana toda lidando com isso tudo e muito mais. A gente tem uma longa discussão sobre pregação experiencial, que eu acho que é um excelente aspecto da pregação reformada, muito bem desenvolvida pelos puritanos e outros, que é essencial nesse nosso tempo. Não dá para a gente falar muito disso agora, mas você pergunta de bibliografia, não tem algo exatamente sobre isso. Em todos esses livros que você encontra sobre pregação na pós-modernidade, vai ter algo. Então, tem, por exemplo, um livro do Zach Eswine. Eswine se escreve E-S-W-I-N-E, sobre pregação nesse tempo pós-moderno, que é bastante útil, tem bastante coisa dessas. O Keller, no seu livro sobre pregação, da editora Vida Nova, tem uma seção inteira que é muito útil, que é sobre desafiando as narrativas seculares, em que ele mostra como a gente pode usar a escritura para desafiar a narrativa da identidade, a narrativa do progresso, várias das coisas que o secularismo define como marcas dele, e ele mostra como a gente pode desafiar essas coisas. Então, essa é outra parte. Esse artigo que eu pus aqui, ele não lida com tudo isso que eu estou falando, não, é só realmente sobre a utilidade da leitura de ficção. Então, o Ricardo botou ali no chat o Apologética Além da Razão, do Sayer, e ele é interessante mesmo nisso, eu gostei desse livro. Ele vai muito nessa ideia de como a apologética, hoje, em particular nessa era secular, ela tem que ir além de meros argumentos racionais, porque as pessoas hoje mudaram o foco da racionalidade da modernidade para algo mais experiencial, e nós temos resposta para isso também. Então, sugiro esse livro do James Sayer, Apologética Além da Razão, acho que pode ser bastante útil. Muito obrigado, professor. De nada. Não?
Reverendo, Perdão. eu tenho uma pergunta. Diga. Oi, Nós Guilherme, sabemos vamos lá. que acontecimentos que ganham repercussão mundial têm estado nas redes sociais e nas mídias aí semanalmente. Por exemplo, a morte do negro pelo policial, isso ganhou uma repercussão enorme. E diversos outros que acontecem semanalmente. Como saber o momento de tratar isso de púlpito na pregação? Ou seja, parar uma série, por exemplo, para tratar de algo que ganhou uma repercussão muito grande. Como saber o momento certo de fazer isso, ou se devemos fazer isso? Veja, eu prego séries aqui na igreja, né? Culto da manhã é uma série, culto da noite outra série. E nesses anos todos da Igreja Presbiteriana Semear, que a gente começou em 2011, acho que só teve 1 ou 2 vezes que a gente interrompeu a série. E eu acho que se você for nessa de todas as vezes que tem algo causando comoção nas mídias sociais, você for parar a sua série para lidar com isso, você realmente vai estar muito reativo e você vai estar pregando baseado na revista Veja ou seja do que for. Então eu diria assim, se acontecer uma calamidade nacional, sei lá, algo que da sua cidade, seria estranho você não lidar com aquilo, seria até insensível da sua parte. Mas se você for correr atrás de qualquer tópico quente do momento das redes sociais, você só faz isso e você não anda. Então, eu sugiro você tem que estar pensando sobre essas coisas, e se você está pregando em série, uma hora ou outra vai se apresentar uma oportunidade para você trazer alguma aplicação sobre o assunto que era quente 1, 2, 3 semanas atrás, 1 mês atrás. E acho que a gente precisa, como pregadores, também resistir a essa tentação de que a gente precisa estar o tempo todo opinando sobre o tópico quente do momento, porque às vezes a gente sente que a gente tem que falar, tá todo mundo falando disso, então tem que falar também. E as pessoas estão perguntando, pastor, o que você acha disso? O que você acha disso? E às vezes você tem que dizer, eu não acho nada, eu estou tentando entender a coisa ainda. Me dê um tempo para refletir, ler, pensar, conversar, mas se você vai nessa, estourou um negócio na quarta, domingo você tem que estar falando disso, provavelmente vai ser ainda uma reflexão muito crua ainda, que provavelmente você vai acabar se arrependendo de várias dessas coisas. Eu botei no chat, tá, o livro do S. Wine que eu tinha falado, eu acho que ele só existe em inglês, sei lá, não sei, que é Pregando para um Mundo Pós-Tudo. Bem legal. Ok. O reverendo Ricardo Moura, que está aqui conosco, formado pela casa, gostaria de perguntar algo, reverendo? Boa noite, pessoal. Eu até coloquei minha pergunta aqui no chat, achando que o Emílio depois ia ler por aqui, deixa eu caçá-la, porque ouvindo o Emílio falando sobre a questão do que nós temos no púlpito, né? Essas questões visuais que nós vemos as pessoas utilizando, apelando muito para a mídia. Esses dias uma ovelha minha falou que eu deveria usar mais data show, porque você fala bem, mas as pessoas precisam do visual. Passando um pouco de filtro solar, fazendo menção aí ao livro, lembrando que não existe nada de novo debaixo dos céus, a gente pode dizer que essa ânsia atual pela mídia é simplesmente um desejo contínuo do ser humano de alimentar as suas sensações, de alimentar os seus sentimentos, e nós, como pregadores, deveríamos confiar mais no que nessa hora, portanto, só para reforçar esse ponto. Eu digo porque assim, muito me surpreendeu o camarada se meter na minha pregação nesse sentido, dizer para eu usar mídia, para eu usar data show. Não sou contra, até falei com ele, mas nunca calhou de eu preparar algo. Da onde vem esse desejo tão grande por ver, sentir? Me parece que é essa questão dos nossos tempos, de nós termos meios de apelar para todos os sentidos ao mesmo tempo. Daqui a pouco vão querer que a gente coloque perfume no ambiente para apelar ao olfato, né? A gente tem que primeiro lembrar que é criacional. Deus nos fez sensíveis a sinais diversos, e os sacramentos são sinais sensíveis, né? Como nossos documentos colocam, sinais sensíveis. Você pega a ceia, você cheira, você
sente o gosto, você vê, você ouve a explicação, você pega o elemento. Então, são sinais sensíveis. Então, isso não é condenável em si. Mas eu creio que, em alguns casos, é realmente uma busca exagerada por estímulo, porque a pessoa quer um estímulo o tempo todo, um estímulo visual ou alguma coisa assim. E é interessante porque a gente tem visto vários estudos aí, coisas que surgem sobre a importância que a gente tem de... A gente precisa, por exemplo, os que são pais devem estar vendo que a gente precisa diminuir o tempo de telas das nossas crianças. Porque se você deixar, é tela o tempo todo. É a da TV, do iPad, para o celular, para não sei o quê. E a necessidade que a gente está vendo de que as crianças diminuam esse tipo de estimulação o tempo todo para concentrar em outras coisas. Então, de certa forma, eu acho que o púlpito é um bom lugar, sim, para a gente prover, inclusive, um descanso desse exagero de estímulos e trazer algo diferente, uma variação de ritmo, a própria forma que a pessoa recebe informação. Se ela passa a semana recebendo informação por multimídia, domingo é um belo momento para ela fazer um descanso até disso e receber de outra forma. É interessante que as pessoas têm buscado isso, não somente para crianças, mas as pessoas às vezes têm feito coisas como, não, hoje eu preciso ir fazer uma aula aqui de pilates ou de yoga ou de o que for, em que eu passe 1 hora sem mexer no celular. Ou então as pessoas dizem coisas como, vamos fazer tenho visto isso, às vezes amigos falam, vamos sair comer uma pizza, mas ninguém toca no celular. Talvez você tenha visto esse tipo de coisa está aumentando, porque as pessoas estão percebendo que essa exagero de estímulo o tempo todo acaba moldando a gente de formas diversas. Então, o púlpito pode ser um lugar contracultural nisso aí também, e a gente ajudar as pessoas a fazer um retiro espiritual de estímulos diversos. E, claro, nisso você, pregador, precisa ajudar também, tá? Porque, de novo, a pregação tem um aspecto visual. Se você não usa postura, gesticulação, expressões faciais, se você não está usando o ethos da pregação, né, um dos aspectos da retórica é o ethos, tem a ver com essa apresentação pessoal, e nem o pathos, que está ligado a combinar a sua retórica com o assunto que você está dizendo. Mas se você não tem essa variação natural, então você também dificulta para as suas pessoas te seguirem. Seja o pregador que sempre fala baixinho, melancólico, não importa o que seja o assunto, seja o pregador que fala alto, gritado, não importa o que seja o assunto. Se você não estiver usando a própria variação que as escrituras trazem, você como ferramenta, você como orador, você também vai dificultar para as pessoas te seguirem. Mas se você estiver usando isso bem, eu creio que as pessoas dão conta de seguir o seu sermão 40, 45 minutos, sem você precisar ficar colocando estímulos diversos. Ok. Samuel, surgiu alguma pergunta por aí? Surgiu, sim, senhor. Uma pergunta muito interessante, inclusive. Cristiane Mulano pergunta sobre a questão de igreja que poupa os seus adolescentes, as suas crianças, de um ensino um tanto mais pungente, um tanto mais sólido. E expandindo um pouco a pergunta da irmã, como é possível a gente balizar uma proteção, né, no sentido de que, olha, você não está aqui numa escola de doutrina que a gente vai te passar ensino, e como balizar isso com os efeitos práticos de, às vezes, você reter um pouco a certas coisas mais profundas, e até onde que isso é negligência e até onde que é espírito do nosso tempo, que as crianças crescem assim, a universidade é assim, os adolescentes estão expostos a isso. Veja, eu creio que, em grande parte, as igrejas, e às vezes a gente fala assim, as igrejas, e talvez você pense, a minha não é assim. Tá, mas lembra que muitas vezes as igrejas reformadas são meio que uma bolha mesmo. Estou falando das igrejas evangélicas em geral. As igrejas evangélicas, em geral, tendem a menosprezar a capacidade de crianças, adolescentes e jovens de absorverem conteúdo, informação, teologia e tudo mais. Quando a gente vê que o breve catecismo de Westminster, por exemplo, era uma ferramenta para ensinar crianças, pré-adolescentes, e hoje às vezes a gente vai para o seminário e fala assim, não, no seminário eu vou ter um desafio enorme, estudar o breve catecismo, como se fosse um negócio dificílimo, assim. Isso mostra como as coisas aconteceram. Então, sim, infelizmente, Ministério de Juventudes e Ministério para com Crianças, em grande parte, é visto como entretê-los. Como que a gente vai entretê-los para que elas estejam aqui, não usando drogas ou dormindo com outras pessoas por aí. E Ministério de Juventude, em particular, se resume a isso em muitas igrejas.
Vamos fazer programações divertidas, bacanas, para que os jovens estejam aqui dentro em vez de lá fora aprontando. E esses mesmos jovens, quando estão nos seus ambientes acadêmicos, de ensino médio, faculdade, o que for, eles estão aprendendo conceitos dificílimos de áreas diversas do saber. Mas na igreja eles estão aprendendo beabazinho, sopinha, em vez de serem desafiados com teologia. Algo que eu tenho, em particular, estimulado os jovens lá da minha igreja é a fazerem disciplinas no seminário. Esse semestre tem 5 dos jovens da nossa igreja, da minha igreja, que estão cursando como alunos ouvintes disciplinas do seminário, que interessam a eles. Um está fazendo apologética, outro está numa da sistemática, e eles falam, pastor, mas pode? Pode, vai lá. Faz como aluno ouvinte, lá a gente, aqui em Brasília, pelo menos pode, e vem, e está sendo ótimo para o crescimento deles. E eles acompanham, estão vendo que eles acompanham. Então é muito bom, a gente precisa dar coisa pesada mesmo para essa turma. E Jean Marque? Reverendo, eu creio que tem uma pergunta no chat antes de eu levantar a mão, foi feita antes que a minha levantada de mão. Pode fazer enquanto eu acaso. Ok. Reverendo Emílio, um prazer enorme ouvir a sua palestra, foi bênção, edificante. Aqui em casa a gente tem o costume de acompanhar a sua série de mensagens com a família, né? A série de Gênesis foi muito marcante para a gente. E a minha preocupação, né, no tocante à pregação é exatamente, a gente tem uma crescente de pessoas, jovens reformados, pregação expositiva, e não se vê muito as pessoas preocupadas com aplicar o texto bíblico, né? Eu gostaria de algumas dicas que o senhor poderia dar de traduzir o texto, né, na questão, ele é inteligível, mas fiel ao contexto bíblico, para as pessoas que têm essa dificuldade ao encontrar um texto, querem ser tão fiéis naquele sentido de eu vou expor o texto, que acabam deixando de lado a aplicação. Perfeito. Eu acho que, primeiro, pregadores precisam se convencer de que é obrigação deles a fazer a aplicação. A aplicação não é o que você faz se der tempo. Porque muitas vezes é isso, né? O sermão já demorou 1 hora, está todo mundo lá inquieto, e você fala que o Senhor aplique essa palavra aos seus corações. Não que o Senhor não possa fazê-lo, mas é sua obrigação. É parte do que você faz. Pregação é explicatio et applicatio verbum Dei. A explicação e a aplicação da palavra de Deus. Isso é pregação. Você vê, por exemplo, o Deuteronômio. Deuteronômio, de certa forma, são sermões de Moisés acerca da lei, aplicando a nova realidade. Aplicando, trazendo a nova realidade. Então, você não cumpriu a sua tarefa ainda se você não diz para as pessoas que estão ouvindo o que Deus espera que elas façam com aquilo que elas ouviram. Não somente o que elas creiam, mas o que elas façam a partir daquilo que elas ouviram. Isso é muito importante. Isso não é fácil. Algumas dicas práticas. Eu diria o seguinte, um exercício que às vezes me é útil é o seguinte, eu estou preparando um sermão, beleza. Mateus, não sei o que lá, a parábola do joio e do trigo. Então, a parábola do grão de mostarda. E eu tento pensar eu não vou falar explicitamente, mas eu tento pensar em 3 ou 4 pessoas da minha igreja. Um dos jovens universitários, uma das senhoras viúvas, um jovem casal, uma das crianças. E eu vou pensar o seguinte, o que a parábola do grão de mostarda ajuda na vida desse jovem universitário? Será que tem alguma coisa útil para ele aí? Para a luta dele, para os problemas dele. E para esse jovem casal que se vê numa montanha de fraldas e não dorme há 3 meses com esse neném que nasceu? Tem alguma coisa para eles aí? E para essa senhora enviuvada, com saudade, meio que vendo que a vida já acabou e só esperando a hora de morrer, tem alguma coisa para ela aí? E para essa criança de 6ª série que está na escola e tem um monte de amiguinho que zomba de Jesus, tem alguma coisa para ela aí? E aí eu tento aplicar essas formas. Veja, não é que eu vou dizer o nome dessas pessoas ali de púlpito, mas isso vai me ajudar a pensar em aplicação. E você não precisa ter medo ao pregar de falar com grupos específicos na igreja. Você pode falar coisas, eu sempre tento falar, lá na nossa igreja as crianças ficam com a gente no culto. Então eu sempre tento ter uma aplicação para elas. Para crianças, isso significa o seguinte,
que vocês, e falo algo para as crianças. Você pode falar, jovens, você pode falar, vocês que são oficiais da igreja, entendam que isso aqui significa para vocês tal coisa. Então, vocês que estão vivendo tal tipo de situação, que estão andando em tal pecado, nem sei quem são, mas vocês que estão aí, então fale para diferentes grupos. Aplique para diferentes grupos. Não todo mundo todas as vezes, mas o que for pertinente naquela passagem. Ajuda as pessoas a verem que a passagem diz respeito a elas, e não somente a turma de Éfeso, ou seja quem for. Ok. Uma pergunta aqui do seminarista Demis Russos. Qual o senhor, reverendo Emílio, tem um modelo homilético que costuma usar nos seus sermões? Veja, eu busco fazer uma pregação expositiva, eu uso um manuscrito completo, eu percebo que para mim funciona melhor se eu fizer um manuscrito completo, escrever realmente o sermão inteirinho. Eu não acho que essa é uma regra, como funciona melhor para mim. Eu me sinto mais solto se eu tiver mais texto. Pode parecer paradoxal, mas aí eu fico menos preocupado de se eu vou esquecer alguma coisa ou se eu vou me perder, e me dá maior liberdade como pregador. Mas eu não sigo nenhum modelo de ninguém específico. Eu tento organizar, pegar o meu texto, chegar a uma proposição que seja um resumo de 2, 3 frases do que eu vou ensinar, organizar aquilo em pontos, subpontos e achar ilustrações e aplicações. Não tem um modelo específico, ou pelo menos se esse modelo tem um nome, eu não sei. Ok. Muito bem, eu creio que... Reverendo, só uma pergunta. Mas tem 3 pontinhos? Às vezes tem 2, às vezes tem 3, às vezes tem 5. Ah, que isso, cara. O número de pontos é uma escolha homilética, de como você, como pregador, vai organizar melhor o texto para que seu povo entenda. Às vezes a gente confunde pontos exegéticos com pontos homiléticos. O texto pode ter vários pontos exegéticos que podem ser combinados de várias formas para o seu público, para a sua pregação. Então, eu não me prendo a ter 2 ou 3, ou quanto for, não. Depende de como eu for fazer. Mais ou menos presbiteriano. É brincadeira, meu irmão. Muito bem, nós agradecemos muito, reverendo Emílio, a sua disponibilidade e o quanto Deus o usou nesta noite, que Deus continue abençoando. Foi um prazer. Obrigado, reverendo Agel. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Nós vamos encerrar este momento, então, que foi de palestra e perguntas, com uma oração, e com a oração estará encerrada também a transmissão pelo YouTube. Nós agradecemos muito aos nossos irmãos que estavam lá. Eu daqui vi o reverendo Mauro Meister, reverendo Tarcísio, reverendo Xiu Lang, a nossa irmã missionária Eliane, o Laurete está por lá também. Agradecemos a todos que nos acompanharam lá pelo YouTube. E agradecemos aos pastores que estão aqui também. E eu vou pedir para o reverendo Eduardo Assis, que é membro da nossa Jurete, secretário da Jurete, para que nos conduza a Deus nesta oração final. Eu não sei se ele está com o microfone, se está tudo certo. Tudo bem, reverendo? Ok. Vamos orar, então? Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos por essa noite, de forma especial agradecemos por essas preciosas lembranças que o Senhor nos trouxe por meio do reverendo Emílio, esta palavra que nos instrui, que nos desafia, e uma palavra que também nos mostra a tua sabedoria, a tua graça e a tua bondade no desenrolar do plano da redenção. E te louvamos também porque ela nos chama ao maravilhoso e gracioso desafio que temos de apresentar o teu evangelho à nossa cultura. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para entendermos a nossa época e cada situação na qual estamos como igreja inseridos, a fim de que venhamos a expor a tua santa palavra, a sã doutrina, e com fidelidade e zelo, para que, mediante a tua graça, no poder do Espírito,
a tua palavra venha a frutificar no coração daqueles a quem o Senhor já chamou desde a eternidade para fazer parte do teu povo. Que diante de todos esses desafios, alguns destes tão complexos e tão intimidadores, nós tenhamos realmente, ó Deus, a intrepidez que vem do teu Santo Espírito para zelosamente cumprir com o ministério que o Senhor nos chamou. Que o Senhor continue a abençoar o reverendo Emílio no seu ministério, continue a usá-lo para a glória e louvor do teu santo nome, bem como nós rogamos que a tua graça também esteja a cada momento acompanhando o nosso seminário, para que continuemos na formação de ministros que sejam zelosos, ministros que sejam dedicados à exposição da tua palavra, bem como também, ó Deus, daqueles irmãos que têm interesse em conhecer um pouco mais da sã doutrina e se aprofundar em algumas questões que a nossa casa de profeta pode oferecer e contribuir na vida deles. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe o nosso diretor, abençoe o nosso corpo de professores e todos os seminaristas que estão presentes. Que o Senhor nos ajude, como tem sido até aqui. Nós oramos e rogamos o teu favor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.